Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao nosso cantinho de histórias. Hoje vamos viajar para muito, muito longe e conhecer um homem chamado Jonas. Estão prontos para essa aventura? Então, vamos lá! Era uma vez, em uma terra distante, um homem chamado Jonas. Jonas amava a Deus e sempre ouvia o que ele dizia. Um dia, Deus falou com Jonas e deu a ele uma missão muito importante. Jonas, disse Deus, vá até a grande cidade de Nínive. As pessoas lá não estão se comportando muito bem, e eu quero que você as avise para mudarem seus caminhos. Mas, sabe o que Jonas fez? Ele ficou com medo. Nínive era uma cidade muito grande, e Jonas não queria ir. Então ele teve uma ideia que não era muito boa. Em vez de obedecer a Deus e ir para Nínive, ele decidiu fugir. Jonas correu para o porto e encontrou um navio que estava indo para um lugar bem longe, na direção oposta de Nínive. Ele pensou, ufa, agora Deus não vai me encontrar. Jonas entrou no navio, pagou sua passagem e se escondeu lá no fundo, achando que estava seguro. O navio começou a navegar e Jonas, cansado da fuga, caiu num sono profundo. Mas quando desobedecemos a Deus, as coisas nunca saem como planejamos, não é mesmo? De repente o céu ficou escuro. Uma tempestade terrível começou. O vento soprava tão forte que parecia que ia quebrar o navio em pedacinhos. As ondas eram gigantes e balançavam o barco de um lado para o outro. Os marinheiros, que eram muito corajosos, ficaram com muito medo. Eles começaram a jogar toda a carga pesada no mar para tentar deixar o navio mais leve. Eles rezaram para seus deuses, mas nada adiantava. A tempestade só piorava. O capitão do navio foi procurar por todo lado e encontrou Jonas, dormindo tranquilamente. Ei, como você consegue dormir numa hora dessas? Gritou o capitão. Levante-se e reze para o seu Deus. Talvez ele possa nos salvar. Jonas acordou assustado e percebeu o que estava acontecendo. Seu coração apertou. Ele sabia que aquela tempestade era por causa dele. Jonas contou aos marinheiros: a culpa é minha. Eu estou fugindo do meu Deus, que fez o céu, a terra e o mar. Ele está bravo comigo. Os marinheiros ficaram ainda mais apavorados e perguntaram: o que faremos para o mar se acalmar? Com o coração triste, Jonas disse: me joguem no mar e a tempestade vai parar. Os marinheiros não queriam fazer isso. Eles tentaram remar com toda a força para voltar à terra, mas a tempestade era forte demais. Vendo que não tinha outro jeito, eles oraram ao Deus de Jonas, pediram perdão e, com muito cuidado, levantaram Jonas e o jogaram nas águas agitadas. E no mesmo instante, o vento parou, as ondas se acalmaram e o mar ficou tranquilo de novo. Mas a história não termina aqui. Quando Jonas caiu no mar, vocês não vão acreditar no que Deus preparou. Em vez de deixar Jonas se afogar, Deus enviou um peixe enorme, um peixe gigante, que abriu sua boca e engoliu Jonas de uma vez só. Dentro da barriga do grande peixe, Jonas ficou por 3 dias e 3 noites. Lá no escuro, Jonas percebeu o erro que cometeu. Ele orou a Deus, pediu perdão por ter desobedecido e prometeu que, se tivesse outra chance, ele iria para Nínive. Deus ouviu a oração de Jonas. Ele mandou o peixe nadar até a praia e cuspir Jonas para fora, são e salvo. E então, Deus falou com Jonas pela segunda vez. Agora, levante-se e vá para a grande cidade de Nínive. Desta vez, Jonas não pensou 2 vezes. Ele obedeceu. Jonas andou por toda a cidade de Nínive, dizendo a todos a mensagem de Deus. E uma coisa maravilhosa aconteceu. Todas as pessoas de Nínive, desde o rei até a pessoa mais simples, ouviram Jonas, se arrependeram de suas coisas erradas e pediram perdão a Deus.
E Deus, que tem um coração cheio de amor e perdão, perdoou a todos eles. A história de Jonas nos ensina uma lição muito importante, amiguinhos. É sempre melhor obedecer a Deus, mesmo quando estamos com medo. E também nos mostra que Deus sempre nos dá uma segunda chance e está pronto para nos perdoar quando nos arrependemos. Gostaram da aventura de hoje? Espero que sim. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma história e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, amiguinhos. Bem-vindos ao nosso Cantinho de Histórias. Você já ouviu falar de Pedro, Tiago e João? 3 pescadores que viviam dias comuns, mas que tiveram suas vidas completamente transformadas quando encontraram Jesus. Hoje, vamos mergulhar nessa linda história de fé e milagre que nos ensina sobre o poder de confiar, mesmo quando as tempestades da vida parecem nos derrubar e tudo parece dar errado. Fique com a gente para descobrir como um dia de trabalho frustrado se tornou o início da maior jornada de suas vidas. Pedro, Tiago e João estavam no mar da Galileia, a bordo de seu pequeno barco. Eles passaram a noite inteira trabalhando, lançando as redes incansavelmente de um lado para o outro, na esperança de uma boa pesca. Mas, para a frustração deles, as redes voltavam sempre vazias. O sol já começava a despontar no horizonte, trazendo a luz de um novo dia, mas para eles trazia apenas o peso do cansaço e da decepção. Imagine a cena, os músculos doendo, o desânimo batendo forte. Eles certamente se perguntavam: por que estamos insistindo nisso? Será que vale mesmo a pena continuar tentando? Quantas vezes nós também não nos sentimos assim, exaustos de tentar sem ver resultado? Foi nesse exato momento de desânimo, enquanto lavavam suas redes vazias na praia, que um homem se aproximou. Ele irradiava uma paz e uma autoridade que eles nunca tinham visto. Era Jesus. Com um sorriso sereno e uma voz calma, ele olhou diretamente para Pedro e fez um pedido que parecia um tanto estranho. Pedro, leve o barco um pouco mais para o fundo, para águas mais profundas, e jogue as redes novamente para pescar. Pedro, um pescador experiente, poderia ter duvidado. Afinal, eles pescaram a noite toda sem sucesso. Mas havia algo em Jesus que o inspirou a confiar. Mesmo cansado e sem entender a lógica, ele obedeceu. Ele empurrou o barco de volta para o mar e, com um último esforço de fé, lançou as redes mais uma vez. E, de repente, algo simplesmente incrível aconteceu. As redes, antes vazias, começaram a pesar de uma forma extraordinária. Elas se encheram com tantos peixes, mas tantos peixes, que começaram a se rasgar. Pedro, Tiago e João ficaram maravilhados, boquiabertos. Era um milagre bem ali, diante de seus olhos. Assustado e maravilhado com tanto poder, Pedro se ajoelhou diante de Jesus, reconhecendo sua própria pequenez. Mas Jesus, com um olhar cheio de ternura e propósito, o tranquilizou, dizendo: não tenham medo. E então, ele fez o convite que mudaria tudo para sempre. De agora em diante, vocês não pescarão mais peixes. Vocês serão pescadores de homens. Naquele instante, aqueles homens simples compreenderam que estavam diante de algo muito maior do que uma pesca milagrosa. Eles estavam diante do seu chamado. E foi assim que Pedro, Tiago e João deixaram seus barcos, suas redes, sua antiga vida e seguiram o Mestre sem olhar para trás. Aquele dia no barquinho não foi apenas sobre peixes, foi sobre encontrar um propósito. Uma lição que ecoa até hoje, nos ensinando que, com fé em Jesus, nossa vida pode mudar completamente de direção. Quantas vezes você também se sente cansado,
jogando suas redes sem conseguir nada. Quantas vezes o desânimo bate à sua porta? Lembre-se da história de hoje. A mesma voz de Jesus que falou com Pedro na praia continua a ecoar para nós. Confie em mim e jogue as redes novamente. Não desista. Com Ele ao nosso lado, guiando o nosso barco, até mesmo as noites mais longas e sem resultados podem se transformar em manhãs de milagres. Com Ele, o impossível se torna possível. Gostou dessa história inspiradora? Então mostre seu apoio deixando o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda muito. E se você quer continuar recebendo mais histórias que tocam o coração, inscreva-se no canal Contos da Bíblia e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Compartilhe essa mensagem de fé com sua família e amigos. Vamos juntos espalhar esperança. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Você já ouviu falar de um homem que enfrentou leões e sobreviveu? Hoje no Contos da Bíblia, você vai conhecer Daniel, um homem de fé tão firme que nem uma cova cheia de leões famintos pôde abalar sua confiança em Deus. Daniel era um homem sábio e justo. Mesmo vivendo longe de sua terra, na Babilônia, ele nunca deixou de orar a Deus. 3 vezes por dia, Daniel se ajoelhava e falava com o Senhor. O rei Dário gostava muito de Daniel e o colocou como um dos líderes mais importantes do reino. Mas nem todos ficaram felizes com isto. Alguns governadores invejosos queriam destruir Daniel. Eles sabiam que ele nunca desobedeceria a Deus e usaram isso contra ele. Convenceram o rei a fazer uma lei. Ninguém poderia orar a outro Deus, a não ser ao rei, por 30 dias. Mas Daniel continuou orando. Ele sabia que obedecer a Deus era mais importante do que agradar aos homens. Quando os inimigos o viram orando, correram até o rei e o acusaram. Mesmo triste, o rei Dário teve que cumprir a lei. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Daniel não estava sozinho. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Durante toda a noite, Daniel permaneceu em paz. Os leões que deveriam devorá-lo estavam mansos, como cordeiros. O anjo do Senhor o protegia. Ao amanhecer, o rei correu até a cova, aflito, e gritou: Daniel, o Deus a quem você serve pôde livrá-lo dos leões? E Daniel, com a voz firme, respondeu: Sim, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. O rei Dário ficou maravilhado e ordenou: Todos devem adorar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que salva e livra. E assim, o nome de Deus foi exaltado em toda a terra. Daniel nos ensina que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Mesmo diante dos leões, ele confiou, e Deus foi fiel. E você? Está pronto para confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível? Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal Contos da Bíblia e ative o sininho para não perder as próximas histórias de fé e milagres. Compartilhe com sua família e amigos e espalhe a palavra de Deus. Você já se sentiu cercado, sem saída, sem saber o que fazer? Foi exatamente assim que o povo de Deus se sentiu quando o exército do faraó os perseguiu até a beira do Mar Vermelho. Mas naquele momento, Deus mostrou que nenhum caminho é impossível para ele. Depois de anos de escravidão no Egito, Deus enviou Moisés para libertar seu povo. Com um cajado na mão e fé no coração, Moisés enfrentou o poderoso faraó. E após muitos milagres, o faraó finalmente deixou o povo partir, mas logo mudou de ideia. O exército egípcio, com carros e cavaleiros, saiu em perseguição. O povo corria pelo deserto e à frente deles, o mar. Atrás, os soldados se aproximavam. Não havia para onde fugir. O desespero tomou conta
E muitos perguntaram: Moisés, por que nos tirou do Egito? Vamos morrer aqui. Moisés olhou para o céu e clamou a Deus. E Deus respondeu: Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Mesmo sem entender, Moisés ergueu o cajado em direção ao mar. E então, o impossível aconteceu. O mar vermelho se abriu diante de todos. As águas se levantaram como muros e o povo atravessou em terra seca. Deus abriu um caminho onde não havia nenhum. O exército do faraó tentou seguir o mesmo caminho. Mas quando o último israelita chegou ao outro lado, Deus mandou Moisés estender novamente a mão, e o mar voltou ao seu lugar, cobrindo todos os inimigos. O povo viu com os próprios olhos o poder e a fidelidade de Deus. Naquele dia, eles aprenderam uma lição eterna. Quando Deus está à frente, não existe mar que não se abra. Talvez hoje você também esteja diante de um mar impossível. Mas lembre-se, confie nele mesmo quando tudo parece perdido. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Aqui no Contos da Bíblia, você encontra histórias que fortalecem a fé e enchem o coração de esperança. Um grande abraço e fiquem com Deus. E se eu te dissesse que Jesus chegou 4 dias depois da morte de um amigo, mas ainda assim o fez voltar à vida? Essa é a história de Lázaro, o milagre que provou que para Deus nunca é tarde demais. Lázaro morava em Betânia com suas irmãs, Marta e Maria. Quando ele adoeceu, elas mandaram um recado urgente a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Elas esperavam que ele viesse correndo, que curasse seu irmão amado. Mas Jesus não foi imediatamente. Ele ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Para as irmãs, cada minuto deve ter sido uma eternidade de agonia e confusão. E quando ele finalmente chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. A esperança havia se transformado em luto. Ao encontrar Jesus, a dor de Marta transbordou em palavras: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Era uma mistura de fé e desapontamento. Mas Jesus, com uma calma que transcende a compreensão humana, respondeu: O seu irmão há de ressuscitar. Jesus foi até o túmulo. Era uma caverna fechada com uma grande pedra. Ali, o cheiro da morte já pairava no ar. Ele então deu uma ordem que pareceu absurda: tirem a pedra. Marta, prática e realista, tentou impedi-lo. Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Ela estava presa à realidade da morte, ao que os olhos podiam ver e o nariz podia sentir. Então, num silêncio profundo, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E com uma voz que ecoou com autoridade divina, ele gritou: Lázaro, vem para fora. E diante de todos os que choravam, de todos que duvidavam, o impossível aconteceu. Lázaro saiu do túmulo, vivo, ainda envolto nas faixas funerárias, mas caminhando para fora da escuridão, em direção à luz, atendendo ao chamado do seu Senhor. Às vezes, na nossa vida, parece que Deus se atrasou, que Ele não ouviu nossas orações, que a situação já está perdida, que é tarde demais. Mas a história de Lázaro nos mostra que Deus nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa para operar o impossível e revelar a sua glória. Quando tudo parece perdido, quando a esperança se esvai e só resta o cheiro do fim, lembre-se, o mesmo Jesus que chamou Lázaro da morte para a vida, ainda chama vidas de volta hoje. Ele pode ressuscitar seus sonhos, restaurar sua alegria e trazer vida onde hoje só existe vazio. A morte, a dor, a perda, tudo obedece à voz de Deus. Se essa história tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal Contos da Bíblia. Aqui você vai encontrar mais histórias que renovam a esperança e mostram o poder de Deus agindo em nosso meio. Muito obrigado por assistir
e até a próxima. E se Deus te pedisse aquilo que você mais ama neste mundo, aquela pessoa, aquele sonho, aquele bem pelo qual você lutou a vida inteira, parece impossível, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Abraão, no que talvez seja o maior e mais profundo teste de fé de toda a história. A história dele nos ensina que, às vezes, a verdadeira fé começa exatamente onde o nosso entendimento termina. Deus, que havia prometido a Abraão uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu, lhe fez um pedido chocante. Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e ofereça-o em sacrifício no monte que eu lhe mostrarei. Imagine o silêncio que se seguiu a essa ordem. O coração de um pai que esperou 100 anos para ter aquele filho sendo rasgado ao meio. Mas a Bíblia nos conta algo extraordinário. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou tudo e partiu, levando Isaque. Ele não questionou, não negociou. Ele simplesmente obedeceu. Cada passo em direção ao Monte Moriá deve ter sido uma tortura. Isaque, inocentemente, chegou a perguntar: Pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão revela a profundidade de sua confiança. Deus mesmo proverá o cordeiro, meu filho. Ele não sabia como, mas acreditava que o mesmo Deus que lhe deu um filho milagrosamente também tinha o poder para cumprir sua promessa, mesmo que isso significasse ressuscitar Isaque dentre os mortos. Ao chegar ao local, Abraão construiu o altar, amarrou seu filho e, com o coração em pedaços, mas com a fé inabalável, ergueu a faca. Naquele exato instante, quando a obediência estava completa, um anjo do Senhor bradou dos céus: Abraão, Abraão, não faça nada ao menino. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu único filho. Naquele momento, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto e o ofereceu no lugar de Isaque. A lição é poderosa. Deus não queria o sacrifício de Isaque, ele queria o coração de Abraão. Ele queria provar que a fé de Abraão era genuína, que ele amava o doador mais do que a dádiva. Muitas vezes, em nossas vidas, Deus nos permite passar por provações que não entendemos para fortalecer nossa confiança e nos mostrar que Ele sempre tem uma provisão, um livramento preparado. A fé de Abraão nos ensina que quem confia de verdade nunca perde. A vitória pode não vir da forma que esperamos, mas ela sempre vem. Se essa história tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal Contos da Bíblia e compartilhe essa mensagem de esperança com alguém que precisa ouvi-la hoje. Muito obrigado por assistir e até a próxima história. Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao Contos da Bíblia. Hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais inspiradoras e conhecidas do Evangelho, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É uma história que nos mostra o poder da fé, da generosidade e do cuidado de Jesus por cada um de nós. Então prepare seu coração, porque esta jornada vai tocar profundamente a sua alma. Imaginem a cena. Jesus havia passado o dia todo ensinando uma multidão imensa que o seguia por toda parte. As pessoas vinham de longe, fascinadas por suas palavras de sabedoria e pelos milagres que realizava. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus, preocupados. Eles olharam para aquele mar de gente, mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, e disseram: Mestre, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede a multidão para que possam ir aos povoados vizinhos e comprar algo para comer. Era uma solução lógica, não é mesmo? Mas Jesus tinha um plano muito maior. Ele se virou para seus discípulos e fez uma pergunta que os deixou perplexos: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles ficaram confusos. Como poderiam alimentar tanta gente? Eles fizeram as contas e disseram que nem 200 denários, uma quantia enorme de dinheiro na época, seriam suficientes para comprar pão para cada um comer um pouquinho.
Era uma situação que parecia impossível de resolver com os recursos humanos que eles tinham. A lógica deles dizia que era hora de mandar todos embora. Foi então que Jesus perguntou: "Quantos pães vocês têm? Vão ver." E no meio daquela multidão enorme, no meio daquela aparente escassez, um pequeno gesto de generosidade brilhou. O discípulo André encontrou um menino simples, que tinha consigo o seu lanche, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. André, talvez até um pouco sem jeito, disse a Jesus: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente?" Ele reconheceu o gesto, mas ainda duvidava que pudesse fazer alguma diferença. Aquele menino não tinha muito. Era apenas o seu pequeno lanche. Ele poderia ter guardado para si, pensando em sua própria fome. Mas, em um ato de pura confiança e entrega, ele ofereceu tudo o que tinha a Jesus. E é aqui que a história se transforma. O pouco, quando entregue nas mãos de Jesus, tem o poder de se tornar muito. Jesus então pegou aqueles 5 pães e 2 peixes. Ele não reclamou da pouca quantidade. Em vez disso, ele olhou para o céu e deu graças. Ele abençoou aquele alimento. Que lição poderosa! A gratidão precede o milagre. Jesus nos ensina a agradecer pelo que temos, por menor que pareça, antes de pedir pelo que precisamos. Depois de agradecer, Jesus começou a partir os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que distribuíssem à multidão. E o milagre aconteceu diante dos olhos de todos. Aquele alimento se multiplicou de forma sobrenatural. Quanto mais eles distribuíam, mais havia para distribuir. Não faltou para ninguém. Todos, absolutamente todos, comeram até ficarem completamente satisfeitos. A fome daquela multidão foi saciada por um milagre, nascido de um pequeno ato de partilha. E a história não termina aí. Para mostrar a abundância de sua provisão, Jesus pediu aos discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca." E eles encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram daqueles que haviam comido. 12 cestos cheios, mais do que havia no início. Isso nos mostra que o poder de Deus não é apenas suficiente, ele é abundante. Essa história maravilhosa nos ensina tantas coisas. Ela nos mostra que Jesus se importa com nossas necessidades, tanto espirituais quanto físicas. Ela nos ensina sobre o poder da generosidade. Aquele menino, com seu pequeno gesto, se tornou parte de um dos maiores milagres de todos os tempos. O que você tem em suas mãos hoje? Um talento, um recurso, um pouco do seu tempo? Não subestime o que você pode oferecer. Quando entregamos o nosso pouco nas mãos de Jesus, com fé e um coração grato, Ele pode multiplicar e fazer coisas extraordinárias que vão muito além da nossa imaginação. Espero que esta história tenha renovado a sua fé e inspirado o seu coração a confiar e a compartilhar. O pouco nas mãos de Jesus sempre se transforma em muito. Se você gostou deste vídeo e foi tocado por esta mensagem, não se esqueça de deixar o seu amém nos comentários, curtir, compartilhar com seus amigos e familiares. E o mais importante, se inscrever no nosso canal Contos da Bíblia. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias, onde a fé ganha vida a cada vídeo. Obrigado por sua companhia e que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Contos da Bíblia. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais emocionantes e inspiradoras de toda a Escritura. A jornada de José, um jovem que foi do fundo do poço ao topo do mundo. Estão prontos? Imagine a cena, um jovem pastor, amado por seu pai, Jacó. Seus irmãos, consumidos pela inveja, não suportavam vê-lo. Um dia, em um ato de crueldade inimaginável, eles o vendem. Sim, vendido pelos próprios irmãos. José se torna escravo no Egito, arrancado de sua casa, de sua família,
de tudo o que conhecia. Uma dor profunda, uma traição que marcaria qualquer um para sempre. No Egito, a vida de José não melhora. Ele é levado para a casa de Potifar, um oficial do faraó. Lá, ele trabalha com dedicação e honestidade, e Deus o abençoa. Mas a injustiça o persegue novamente. A esposa de Potifar, irritada por ser rejeitada por José, o acusa falsamente. Sem chance de defesa, sem ninguém para interceder por ele, José é lançado na prisão. Sozinho, em uma cela escura, ele poderia ter desistido, amaldiçoado sua sorte e perdido a fé. Mas mesmo na escuridão da masmorra, José nunca deixou de confiar em Deus. Ele continuou a ser fiel, a interpretar sonhos e a ajudar os outros, mesmo quando ele mesmo precisava de ajuda. Ele sabia, no fundo de seu coração, que Deus não o havia abandonado, e essa fé inabalável foi a sua força. Então, o impossível acontece. O faraó do Egito tem um sonho perturbador que ninguém consegue interpretar. O copeiro, que esteve preso com José, lembra-se do jovem hebreu que interpretava sonhos. José é chamado à presença do faraó. Com a sabedoria que vem de Deus, ele não apenas interpreta o sonho sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, mas também apresenta um plano genial para salvar toda a nação da calamidade. O faraó fica tão impressionado que declara: poderíamos encontrar um homem como este, em quem está o Espírito de Deus? E naquele momento, a vida de José muda para sempre. Deus o honra de uma forma extraordinária, transformando aquele prisioneiro esquecido em governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo conhecido. Anos depois, a fome chega, exatamente como Deus havia revelado. E quem aparece no Egito em busca de comida? Seus próprios irmãos. Eles não o reconhecem, curvando-se diante do poderoso governador, sem saber que era o irmão que haviam vendido. O coração de José se aperta. Ele os testa, quer ver se mudaram, se estão arrependidos. Finalmente, ele não aguenta mais. Em um dos momentos mais comoventes da Bíblia, José se revela a eles. Em lágrimas, ele não os acusa, não busca vingança. Em vez disso, ele oferece perdão e revela a mão de Deus em tudo. Ele diz aquelas palavras poderosas: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que pudesse salvar muitas vidas. Que lição incrível! A história de José nos ensina que não importa quão profunda seja a traição, quão escura seja a prisão, ou quão desesperadora seja a situação, o plano de Deus é sempre maior. Ele pode usar as piores circunstâncias para realizar os seus maiores propósitos. Quando tudo parece estar contra você, quando a injustiça bate à sua porta e a esperança parece distante, lembre-se de José. Deus está trabalhando nos bastidores, tecendo os fios da sua vida, escrevendo a sua história de vitória. Ele transforma maldição em bênção, dor em propósito e prisioneiros em governadores. Obrigado por assistir a mais um episódio do Contos da Bíblia. Se esta história tocou o seu coração, por favor, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder nenhuma história onde a fé vence o impossível. Até a próxima!